Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murtideda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om. The relationship, o relacionamento entre a consciência e um pensamento é de mesma natureza, um pensamento e um objeto. O relacionamento entre a consciência e um pensamento do objeto é da mesma natureza do relacionamento entre a consciência e o objeto daquele pensamento. O relacionamento da consciência entre esse objeto, a caneca, é o mesmo relacionamento entre a consciência e a memória, o pensamento, a caneca vermelha. Por quê? O mundo dos objetos sutis e o mundo dos objetos físicos materiais são ambos mítias, são objetos que ocorrem dentro do âmbito da consciência. Então, esse é o ponto. É o mesmo relacionamento, porque a mente e os pensamentos da mente, elas pertencem à mesma ordem de realidade dos objetos físico-materiais. Naturalmente, eles existem dentro de uma subordem de realidade de Mithya. Mithya, existem 3 subordens dentro de Mithya. Ordem causal, sutil e densa, física material. Né? Nós lembramos dos 3 corpos, no nível macrocósmico e microcósmico. Né? Então, essas subordens, todas elas são dentro de Mithya. Portanto, tanto faz se o objeto é realmente o objeto físico ou o pensamento a respeito do objeto físico. Ambos são Mithya. E o que distingue da consciência desses objetos, cujas subordens são distintas, mas ainda assim pertencentes a essa ordem chamada Mithya, uma aparência, o que é comum é que eu, a consciência, os ilumino. Eu os conheço. Alguns deles são físicos, densos, materiais, e outros são puramente mentais e emocionais. Okay? Esse é o ponto aqui. Do mesmo modo que a consciência não é parte, não é propriedade, ou não é um subproduto, né, da matéria, né, a consciência não é parte, nem propriedade, nem subproduto dos pensamentos referentes à matéria. A consciência não é parte, produto ou propriedade de nenhum objeto, e ela também não é parte, produto ou propriedade de nenhum pensamento, porque o pensamento, o objeto e o objeto são ambos insencientes, são objetos inertes. Esse é o ponto. Consciência é uma entidade independente, livre, né, que jamais se modifica, que permeia, pervade, né, e que existe além de todo e qualquer objeto e pensamentos sutis referentes a tais objetos. É um fator, um princípio independente que aparentemente faz com que o pensamento seja senciente, porque a senciência de tudo, ela é aparentemente emprestada pela consciência, a única fonte real de senciência. Tá? A consciência, do mesmo modo, ela não é limitada pelo corpo, pela a medida, o tamanho ou a duração de qualquer pensamento de objeto. Ela não é limitada pelo pensamento, ela não é limitada pelos objetos, pela matéria, né? Ela não é limitada pelo corpo físico. Do mesmo modo, ela não é limitada pelos objetos físicos, nem pelos pensamentos,
ela existe independentemente, ela se expande além da duração desses pensamentos, ela está presente antes que o pensamento ocorra, ela permanece presente, iluminando aquele pensamento a respeito do objeto, e ela continua presente após esse pensamento do objeto seja ou é substituído por um outro pensamento, por um outro vritti. Todos esses vrittis são inertes, e a gente tem uma tendência enorme de dar vida a esses pensamentos e nos identificarmos com os mesmos. Nós acabamos nos definindo através dos nossos pensamentos, como se a gente tivesse realmente controle dos mesmos, né? Não, nós somos a luz do iluminador, aquele que conhece os pensamentos, do mesmo modo que aquele que conhece os objetos referentes a tais pensamentos. E essa consciência, ela existe, ela precede os pensamentos e ela permanece iluminando os intervalos entre um pensamento e outro, e aí ela vai iluminar sem fazer nada os outros pensamentos, e o meditador está lá tentando, né, eliminar os pensamentos. Por quê? Porque eu quero encontrar a consciência. E a consciência está lá iluminando todos os pensamentos, né? Os pensamentos né? A consciência é sempre presente como a luz do iluminador de todo e qualquer pensamento ou objetos físicos, materiais. Então, qual é a conclusão de tudo isso? Esse, como se diz, stream of consciousness. Esse stream of, a gente tem um termo, a Gangaji tinha o hábito de chamar o Jiva Atma de stream of consciousness. Olha que interessante. Stream of consciousness é o quê? É um fluxo de consciência. Stream é fluxo. Você entende? Não, mas eu entendo como um filme passando. Né? É um filme, um fio, uma coisa que tem sequência, porque a gente tem a impressão que os pensamentos são contínuos, mas eles não são realmente contínuos. E às vezes eles têm naturezas totalmente distintas que, aparentemente, eles não são interligados, entendeu? Então, esse stream, ela costuma chamar stream of life stream, ela chamava esse fluxo de vida, né? Esse fluxo de vida é uma ignorância, porque é uma total identificação com os pensamentos que definem o Jiva, como se eles fossem realmente uma continuidade de consciência. Não, a consciência não são os pensamentos que ocorrem na consciência. Muito, embora possa parecer que existe uma continuidade, não existe nem mesmo uma continuidade, porque eles podem pular de um pensamento positivo a um pensamento extremamente negativo de um momento ao outro. Né? Então, esse stream de experience, isso a gente pode dizer, esse stream, essa sequência de pensamentos / experience, que pensamentos são objetos diferentes, são pensamentos de objetos, são inerentes aos objetos. Então, essa constante stream, a sequência de objetos que vão causando o quê? Esse estado como se diz? Relacional da consciência com os objetos, experiências diferentes, né? Pensamentos de objetos aparecendo na consciência. A gente tem a impressão que os pensamentos possuem vida própria, ciência própria, e que eles são contínuos. Esse fio, esse stream of experience é uma consequência dessa continuidade, essa sequência de pensamentos um após do outro. Né? E esses pensamentos, quando são muito rápidos, muito frequentes, as pessoas enlouquecem. Eu tive uma pessoa muito próxima na minha família que acabou pirando e teve algumas recaídas recentemente, e o sintoma é quando os pensamentos começam a acelerar, um depois do outro. Aí a pessoa vai perdendo referência, vai perdendo, entendeu? Identidade, não consegue mais, entendeu? Saber o que é
dominada por essa corrente identificada com os seus pensamentos. Os pensamentos são inertes. Né? Esse continuado fluxo de pensamentos, eles ocorrem na consciência, eles não afetam a consciência, mas se a consciência se identifica com os mesmos, ela vai se sentir, né, modificada, dependendo da natureza e da intensidade desses pensamentos. Todos nós sabemos que quando nós estamos vivendo um estilo de vida mais rajásico, né, nós estamos com a mente, né, experimentando o quê? Muitos pensamentos. Quando eu era dono de restaurante, chegava o final de semana, a casa era cheia, e eu tinha que atender, satisfazer o desejo de cada um dos meus clientes. Era uma intensidade de estímulos, de memórias, de coisas que têm que ser resolvidas, feitas. O vinho desse e aquilo, tem que trocar o steak daquele ali, porque ele queria medium rare. Então, todas aquelas coisas assim, um estímulo, uma velocidade tão grande, que no final da noite, quando chegava 8, 8h30, eu tinha que beber uma taça de vinho para relaxar, né? Porque é desconfortável. Uma sequência, um fluxo constante de muitos pensamentos, todos nós apreciamos, né? Uma trégua, né? Um silêncio. O silêncio tem uma beleza maravilhosa. O silêncio, naturalmente, ele não resolve o problema, mas a gente inicia tentando diminuir esse fluxo, entendeu? Esse fluxo alucinante de pensamentos que estressa e que torna uma mente, né, até mesmo doente, com muitos estímulos, atividades, rajas, né, estresse, ansiedade, angústia. Não, eu não aguento mais. Aí eu quero dormir, mas não consigo dormir, porque existe muito estímulo, né? É uma condição muito triste e muito comum na vida moderna. Existe também um fenômeno, não só de observação desse fluxo de pensamentos, mas a ponto de determinadas pessoas serem capturadas mesmo em devaneios. E você faz assim na frente da cara da pessoa, a pessoa não está ali. É como se ela tivesse uma outra realidade mesmo. Né? Nós somos totalmente tomados, né, por esse fluxo de pensamentos. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, tem uma expressão que diz knock, knock, knock. Anybody home? Né? Tem alguém em casa aí? Né? Oi, pessoal. Eu fico meio confuso, porque aí, de repente, eu começo a falar com eles e eu esqueço de falar com vocês aí. Vocês estão comigo? Professor, eu queria saber como que você faz para diminuir esse fluxo de pensamento, então? É o autoconhecimento? Não, tem que iniciar com o Prozac. Você já provou o Prozac? Não. Não, os sansaris, eles começam tomando Prozac. Mas Prozac é um elemento tamásico que vai embotar a mente, embotar, que se diz? Embotar a mente vai ficar tamásica, entendeu? Mas não é por aí, não. É através dessa sabedoria espiritual que precisa ser gradualmente digerida, né? E assimilada. Mas se a mente é muito acelerada, né? Se a mente é muito acelerada, então a gente precisa de desacelerar essa mente. Né? Então a gente tem que começar a identificar os gatilhos que aceleram essa mente. Existem alguns gatilhos, algumas vasanas que criam um certo pânico na mente, e a mente parte, né? A gente tem que ir identificando esses gatilhos e observando eles e regulando eles, e ao mesmo tempo reorganizando nossas vidas de tal modo a desenvolver um estilo de vida menos acelerado, né? Hoje eu fiz uma sessão de acupuntura muito bacana com a menina, uma profissional adorável, inteligentíssima. Na idade de 28 anos, ela está reorganizando a sua vida porque ela chegou a um ponto de ter 4 trabalhos, entendeu? Ela é uma médica, especializações, né? Na indústria mais farmacêutica, de laboratório biológico, essas coisas.
E agora vai cortar o terceiro emprego. Todo mundo diz, não, você tem que correr, porque você tem 28 anos, tem que aproveitar agora a juventude. E ela está começando a falar, não, isso aqui é uma vida. Então, ela vai abrir mão do terceiro trabalho e vai ficar com 2 trabalhos, uma pessoa com sabedoria, né? Então, ela compreendeu que está produzindo desconforto não somente mental, mas físico, né? Então, a gente precisa de desacelerar, desenvolvendo, criando, né, um estilo de vida mais compatível com o nosso objetivo. O nosso objetivo é desenvolver uma vida, um estilo de vida mais satírico, né? Então, a gente tem que desacelerar, né? E aí, quando a gente começa a meditar, quando a mente é muito rajásica, com muitos pensamentos, a gente nem consegue entrar na espiritualidade através da janela da meditação, porque a gente só consegue meditar quando a mente já está mais um pouco pura ou mais regulada, com menos rajas, entendeu? Um pouco mais de sattva. Então, a gente tem que iniciar fazendo realmente o inventário de nossos valores, reorganizando nosso estilo de vida, mantendo uma associação com pessoas mais satívicas, abandonando o relacionamento com pessoas mais rajásicas e tamásicas, e gradualmente a gente vai converter esses rajas em mais sattva, né? Então, a gente faz o que for necessário. Você pode fazer asanas, você pode fazer pilates, você pode correr, pular, fazer o que for necessário para acalmar a mente, reduzir esse fluxo, né, incessante de pensamentos, porque se ele estiver muito, muito, muito acelerado, o indivíduo não tem a capacidade de foco necessário para entrar no Vedanta e seguir as lógicas como apresentadas pelo Vedanta, entendeu? Uma mente acelerada é uma mente que ela está sobre um tsunami, sofrendo um tsunami de um pensamento após o outro, que cria dispersão, a pessoa não é focada, entendeu? Porque ela está ouvindo, ou estudando, ou lendo Vedanta, mas simultaneamente tem uma sequência, um fluxo intenso de outros pensamentos, e a gente só consegue focar num pensamento de cada momento. Se você pensa, eu sou o ser, eu sou pleno, ao mesmo tempo tem outros pensamentos todo o tempo, né, entrando e perturbando aquele fluxo de contemplação, né, sobre aqueles vritis, né, propostos pelos Upanishads, né, aí fica difícil, tá? Então, se você estiver muito acelerada, às vezes é difícil você tentar meditar como modo de desacelerar a mente, tá? Às vezes você precisa fazer exercícios um pouco mais físicos, como yoga, entendeu? Hatha yoga, etc. Porque se você relaxa o corpo físico, você relaxa também a mente, porque o físico e a mente, o sutil e o denso, é um organismo integrado. Então, às vezes, a gente precisa começar para desacelerar o aspecto físico da nossa humanidade, tá? Aí é mais fácil depois. Tá, ok. Então, esse fluxo constante, continuado de pensamentos, né, eles ocorrem, eles aparecem e desaparecem dentro da consciência, não separados da consciência, a consciência é ali, iluminando e testemunhando os mesmos, eles são objetos inertes, eles aparecem como sencientes, mas se a gente colocar para o teste a lógica do Vedanta, a gente vai perceber que, não, eu conheço os meus pensamentos, mas os pensamentos não me conhecem, né? Existem pessoas que, quando enlouquecem, elas começam a falar com os pensamentos dela. Aparece um pensamento, elas pensam que os pensamentos são sencientes, aí começa a ter aquele diálogo interno entre os pensamentos e ela. Mas o intelecto, ele sim possui um elemento de senciência, porque ele reflete a senciência da consciência, né? Que é a única fonte de senciência. Essa consciência, ela pervade cada um desses pensamentos e ela pervade o espaço
de ausência de pensamentos entre eles. Quando a gente medita, por exemplo, quando a gente percebe progresso nesse processo de meditação, né? Quando a gente começa a experimentar os intervalos entre um pensamento e outro. Aí a gente, eu comecei a fazer progresso. Né? Eu experimentei 2 segundos de intervalo entre um pensamento e outro. Né? Existia um silêncio, uma paz, uma tranquilidade que me inspira a continuar a observar os pensamentos, discriminando os pensamentos. Quando você chega no Vedanta, aí é mais fácil. Você não observa os pensamentos, como nós fazíamos no tempo de Osho Rajneesh. O Osho Rajneesh, não tendo sido um professor realmente, né, válido e competente, ele simplesmente dizia para a gente, observa tudo, observa todo e qualquer fenômeno, observa o corpo, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, vai observando. Se você observa, né, com muita persistência e insistência, naturalmente, você inconsciente começa a discriminar você dos pensamentos. Entendeu? Mas é tudo inconsciente. Você está observando, e você vai desenvolvendo a ideia de que o meu objetivo aqui é o intervalo entre os pensamentos. O meu objetivo aqui é o silêncio. Porque quando eu experiencio o silêncio, o intervalo, eu sinto ananda. Eu sinto a bem-aventurança, eu sinto satisfação. Então, todo mundo correndo atrás do orgasmo do silêncio, da paz do silêncio, do ananda do silêncio. E ele ocorre entre os pensamentos, né? O intervalo entre os pensamentos. Né? Mas a consciência, ela está ali, iluminando os pensamentos. Os pensamentos são muito intensos, então dá a impressão que a mente ela está estressada. Né? E a mente está realmente estressada. Muito embora a mente, o Jiva-Atma, não seja esse fluxo de pensamentos, mas os pensamentos afetam o Jiva-Atma, afetam o intelecto humano. Né? Por isso que é importante a gente cultivar e desenvolver mais Sattva, mais silêncio. Né? Então, esses pensamentos eles vão passando, a mente se sente desconfortável com aquele fluxo incessante de pensamentos que podem nos levar à loucura, às vezes, né? Mas a consciência ela permanece não afetada nem pelos pensamentos que são inertes, que ocorrem na mente, que possuem um certo elemento de senciência, porque ela reflete a senciência da consciência. A mente se modifica com os pensamentos são absolutamente inertes. A mente, muito embora seja senciente, no intelecto do Jiva-Atma, ainda assim, ela é em constante fluxo de modificação, dependendo da natureza desses vritis, da natureza dessas vasanas. Né? Mas existe a consciência, a única fonte de senciência, né? Que ela não se modifica. Mas para que a gente possa compreender isso diretamente, entendeu? A gente precisa, assim, desenvolver uma mente menos rajada, menos acelerada, menos tamásica, observando os pensamentos, curtindo o silêncio entre os pensamentos, desenvolvendo um valor por essa paz, por esse silêncio, entendeu? Até que a mente desenvolva sattva suficiente para poder ingressar no mundo, nas águas mais profundas do Vedanta. Hoje nós estamos entrando nas águas profundas do Vedanta. Eu sei que para alguns de nós talvez não seja muito fácil, mas ainda assim tem muito benefício que pode ser obtido, né? Seguindo a lógica desses ensinamentos finais dos Upanishads, do Panchadasa. Então, nós estamos analisando essas experiências, né, para compreender que esses pensamentos, tal quais os objetos, eles são inertes. E a única fonte de senciência, ela é originada da consciência, que é a nossa real natureza, que é iluminada, que ilumina o nosso intelecto humano, o assim dito Jiva-Atma, né? E permite ao Jiva-Atma desfrutar dessa senciência humana, né? E conhecer o mundo dos objetos inertes. Então, tudo isso para a gente começar a
romper com essa identificação com esse fluxo constante de pensamentos que nós nos identificamos com eles, pensamos que nós somos eles, pensamos que nós controlamos eles, e no final das contas a gente acaba se definindo por eles, através deles, né? Então isso tudo é muito limitante. Mas, na verdade, o que nós somos, a consciência, ela não aparece com o aparecimento dos pensamentos dos objetos. Quando um pensamento de um objeto ocorre, vamos fazer um teste aqui. Vai aparecer um objeto aqui na mente de todos vocês, na consciência de cada um de nós. Quando esse objeto ocorre, será que a consciência ela ocorre simultaneamente com o objeto? Ou será que a consciência existia antes do objeto e após o objeto desaparecer? Aí ele aparece de novo. A consciência apareceu. Aí o objeto desapareceu. A consciência desapareceu. Não, é lógico que não é assim. Né? Aí a gente pode botar para o teste. Apareceu esse objeto, desapareceu esse objeto e apareceu um outro objeto. A consciência desapareceu e apareceu? Não, a consciência iluminou esse objeto e ela iluminou esse objeto que veio a substituir o anterior. Né? Então, a consciência, essa fonte de senciência, ela brilha no intelecto humano e o intelecto humano ele se torna o experienciador e o conhecedor de todos os objetos e os pensamentos dos objetos que pertencem à mesma categoria Nitya, inertes objetos, sem vida, sem senciência, ok? Então, nós somos essa consciência que está sempre presente durante, antes, após, nos intervalos entre um objeto ou um pensamento e outro pensamento. A consciência pervade todos esses pensamentos, ela existe entre os pensamentos, na ausência dos pensamentos, a consciência é objectiveless. Olha que bacana essa palavra. Ela é livre de objetividade. Objetividade ou objetivação? Objetividade. Ela é livre de objetividade. O que é a objetividade do intelecto, da consciência? Né? É quando Ishvara apresenta um objeto, ou um pensamento do objeto, aí imediatamente o que a consciência faz? Ishvara faz, né? Ela pega a consciência e canaliza a consciência através do órgão sensorial, né? Responsável pelo contato visual com esse objeto. Ok? Se o objeto não tiver cheiro, não fizer barulho, ele for simplesmente um nome, uma forma e uma cor, a visão vai aprender, vai receber isso, entendeu? Então, a consciência ela vai, né, contatar esses objetos, né, a cada momento. Onde é que eu estava aqui? Só para um minutinho que eu perdi o fio aqui. Então, embora ela pareça se modificar, ela não se modifica. Mas eu ia dar um exemplo, porque uma coisa veio na minha mente e eu perdi o fio aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estava. Que aparece, desaparece, Não, mas aí o quê? Porque eu leio um pouco, aí depois eu parto com as minhas analogias, etc. Agora eu perdi um pouco o fio aí. A objetividade. Né? Então, o que é a objetividade? A objetividade é uma condição imposta, obrigado, imposta por Maya, Ishvara, que é assim, ó, vocês queiram ou não, vocês quiserem vir aqui, né, trabalhar suas vasanas, seus karmas, para crescer, né? Hopefully, como se diz? Hopefully. Como se diz? Hopefully? Tomara, né? A gente tem a esperança sempre de crescer, né? Hopefully a gente vem aqui para crescer, processar karma, né?
aprender, crescer, desenvolver, né? Então, não tem jeito. O único modo é interagir com os objetos, né? Então, não, mas eu quero simplesmente evitar essa problemática de objetividade. Eu não quero ficar preso aos objetos. Quando os objetos aparecem, entendeu? Eu quero simplesmente ser absolutamente imune. Eu não quero que Shwara pegue a minha visão e canalize em um objeto, porque o objeto aparece, eu estou aqui caminhando, aí de repente aparece um tigre, ou aparece uma onça, entendeu? Imediatamente a mente, através do órgão sensorial, vai entrar em contato com o objeto, né? Isso é chamado de objetividade, né? Essa objetividade é um processo natural imposto por Maya. Deixa eu ver onde é que eu estava com essa história de objetividade. Eu me perdi um pouco aqui. Você falou que estava mostrando que a gente foca e eu posso ouvir o barulho, a vibração, ou porque tinha uma parte interessante aqui que falava que a consciência é objectiveless. É isso que eu quero achar aquela passagem. A consciência, a mente, ela tem essa função de objetivar. Veja bem, a mente objetiva tudo, e esse é um processo involuntário, entendeu? Shwara força a gente a objetivar tudo. E existe até uma certa tendência no mundo espiritual de virar zumbi. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Tem pessoas no mundo espiritual que pensam que evoluir e crescer espiritualmente é se tornar meio zumbi. E assim, não, nada prende minha atenção, eu não percebo nada, eu percebo só a consciência, né? Eu sou livre da objetividade, né? Não, o que é? Não, eu estou vendo só Deus, estou vendo Ishvara, estou vendo só a consciência. Então, a gente pode fazer todas essas, né, encenações, mas o fato é de que a consciência, inevitavelmente, ela é objetivada, né, canalizada, a mente, ela canaliza, mas a consciência não. Ela é livre, né, deste processo. Ela aparece como sendo, né, objetivada, né, objectless, mas, na verdade, objected, ela objetiva as coisas, né, mas a mente, sim, mas a consciência é livre, é objectiveless, né, é livre de objetividade. Então, esse é o que a gente chama do princípio testemunha, né? Esse princípio sujeito, consciência, testemunha, não experiencial. Ele se torna experiencial quando a consciência aparece como o Jivatma, o intelecto. Aí, como intelecto, qual é a função do intelecto? Objetivar, e através dos órgãos dos sentidos, transformar, entre aspas, a consciência naquilo que nós chamamos de uma experiência objetiva, né? E a gente pode fazer um parêntese aqui e dizer assim, então quando eu quero conhecer o ser, eu vou precisar de objetivar o ser. Eu preciso de estudar o ser, eu preciso de objetivar o ser, né? Mas não é bem assim, porque o ser, a consciência, a existência, não é um objeto de objetividade. Não é um objeto de foco, não é um objeto de estudo, assim por dizer. Entendeu? Eu estou pensando aqui, a nossa mente, então, como ela, a consciência, como ela ilumina o que está na mente, quando a gente vai procurar um objeto, vamos dizer, vou procurar um relógio, quando eu estou com a imagem do relógio na mente, eu sei o que eu estou procurando. Mas a partir do momento que eu esqueço aquele pensamento, mesmo que eu veja um relógio, exatamente, eu não reconheço. Não reconhece. Exatamente, é por aí. Não é que a gente manifeste realmente. É que o pensamento do objeto vai encontrar o objeto. Isso ocorre comigo ultimamente, eu fazendo obras, às vezes eu tenho tanta coisa na minha mente que... o que eu estava querendo resolver agora? Nós conhecemos o que eu estava querendo fazer, eu tinha uma coisa para resolver, porque aí um outro pensamento entra, né? É por aí mesmo. Então, a consciência é objectless. Isso desapareceu. Eu não sei se eu projetei essa palavra aqui ou se ela existiu mesmo.
puxar um pouco para frente o computador? Sim, obrigado. E aqui quer ajeitar alguma coisa? Não, para você tá ficar legal. mais... Tá legal, obrigado. Ok, então vamos lá. Está todo mundo segurando a onda aí ou já virou uma overdose de Panchadasa? Não, hoje foi só meio período. Amanhã vai ser pior, né? Amanhã vai ser uma carga dobrada. Amanhã não, os próximos 10 dias. Amanhã não, a Betânia está dizendo os próximos 8, 9 dias. Vamos ver se essa turma do Vedanta é realmente, né, séria, porque em outros círculos, os grupos assim começam com 20 e no final tem uns 10 só. Mas entre nós não, né? Quase todo mundo, né? As pessoas seguram a onda mesmo e querem mais às vezes, né? Ok, achei a palavra aqui. Na ausência de pensamento, a consciência é objectless. Ela não tem esse problema de objetividade através dos órgãos dos sentidos. Apesar de que todos os pensamentos estarem em contato com a consciência é livre do contato com todos os pensamentos. Olha que interessante. Não? Apesar de que todos os pensamentos estejam simplesmente existindo dentro do âmbito da consciência, eles estão conectados, contatados, né? Eles são sobreposições, eles ocorrem na consciência, eles são iluminados pela consciência, eles aparentemente modificam a consciência, mas a gente compreendendo essas análises, a gente vê que a consciência ela não é afetada, mas o intelecto do Jiva-Atma é afetado, porque cada vritti, cada pensamento e cada objeto possui uma energia diferente, naturalmente, dependendo das nossas atrações ou repulsões a respeito desses tais objetos, né? Então, a consciência, ela permanece livre e independente de todos os controles, mas a consciência é livre desses objetos. Então, portanto, apesar de que cada pensamento esteja em contato com a consciência consciência é livre de contato. Isso é interessante. Qual é a definição de yoga? Yoga significa yoga do contato, da conexão, né? Contato. Yoga é contato, é conectar alguma coisa. Agora, eu quero fazer yoga do pensamento, eu sou Brahman, né? Eu vou meditar. Brahman, 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 Brahman. Então, isso é um contato, né? Então, todos esses pensamentos eles estão em contato com a consciência. Eles existem no âmbito da consciência e não a parte da consciência. Mas a consciência não está em contato com nada, né? A consciência ela não tem nenhuma associação com nada. Do mesmo modo que o espaço, de novo, a luz, vamos usar a analogia da luz, a luz ilumina as coisas, né? Ela ilumina tudo, todo e qualquer. De novo, essa caneca, a gente vê aqui a caneca, mas se a gente for observar mais atentamente, a gente vai ver que tem a caneca e tem a luz que ilumina a caneca, né? Então, qual é o relacionamento entre a luz e a caneca? A caneca, ela depende da luz, porque sem a luz, a caneca, ela não é reconhecida, ela não é iluminada, ela não é revelada, ela requer a luz, né? Mas a luz, ela é totalmente independente da caneca, porque se não for a caneca, ela vai iluminar qualquer outro objeto, né? A consciência, ela é livre e independente daquilo que ela ilumina, né? Então, a ideia de que a gente precisa contatar a consciência é uma outra falácia no mundo espiritual, porque a consciência não é contatável. Ela não é um objeto de contato, ela não é um objeto de busca, um objeto de conhecimento, um objeto de experiência, um objeto de foco. O Vedanta não é a yoga de contato.
Vedanta é yoga da compreensão. Compreensão de que a consciência é a luz do iluminador que revela todo e qualquer objeto de contato. Então, o Jiva, que também é um objeto, né, dentro do âmbito da consciência, como ele pode fazer para contatar a consciência? É impossível, porque o Jiva é um subproduto da consciência, é um efeito da consciência em associação com Maya. Mas ainda assim, isso é um tema muito sutil, muito maravilhoso. Mas ainda assim, os Upanishads dizem, mas a consciência pode e deve ser conhecida. E ela só pode ser conhecida através do jnana, através da compreensão. E a compreensão ocorre no intelecto. Como é que o intelecto vai compreender a consciência como sua própria natureza? Entendeu? Se a consciência não pode ser objetivada pelo intelecto, porque o intelecto é um subproduto da consciência em associação com Maya, né? E as escrituras dizem que a consciência não é um objeto de conhecimento. Ok? O intelecto não tem a capacidade de objetivar e conhecer a consciência. Mas, ainda assim, somente através do intelecto essa consciência pode ser compreendida, conhecida. Mas que tipo de conhecimento é esse? Né? Será que é um conhecimento como qualquer outro, um conhecimento em relação a um objeto que é objetivável, porque todos os objetos são objetiváveis, como as escrituras do Panchadhara estão dizendo, porque essa é a natureza de Mitya, objetivar a consciência através do intelecto, os órgãos sensoriais, que se conectam com seus respectivos objetos. Né? Então, esse é o modo de conhecer objetivamente os objetos de Mitya, mas quando a gente se volta para conhecer a consciência, essa capacidade intelectual não é de mesma natureza da capacidade intelectual nossa de conhecermos os objetos que existem abaixo dessa jurisdição do intelecto. Vocês lembram? Aqui, ó, o intelecto está aqui em cima. Abaixo do intelecto, a mente, os objetos, as memórias, os objetos densos, os pranas, tudo isso é conhecido e objetivado pelo intelecto. Agora, o intelecto não tem a capacidade de objetivar a consciência e conhecer a consciência, mas ainda assim a consciência só pode ser conhecida pelo intelecto. Olha que contradição, né? Como é que o intelecto vai conhecer aquilo, o qual ele é um efeito, né? É um paradoxo, uma contradição, um paradoxo. Mas não é um paradoxo, é uma aparente contradição, porque é somente através do jnana, somente através da compreensão, que o intelecto vai compreender a consciência como a sua própria natureza. Isso não significa dizer que o intelecto tem a capacidade de ver a consciência objetivamente. O intelecto tem a capacidade, através desse estudo e contemplação dos ensinamentos do Vedanta, de remover as noções equivocadas a respeito da sua realidade, a sua real natureza, de tal modo que ele compreende, sem objetivar a consciência, que ele é a consciência. Esse é o significado final da assimilação desse conhecimento, Aham Brahmasmi. Eu nunca consigo objetivar Aham Brahmasmi, mas eu sei que eu sou Brahman. Por quê? Porque eu sou auto-evidente, eu sou a consciência e a existência que ilumina esse intelecto. O intelecto não pode vê-la, não pode objetivá-la, não pode experienciá-la, a menos que seja a experiência do reflexo dessa consciência numa mente satívica, né? Que a gente vai entrar em tudo isso, os diferentes níveis do Ananta. Né? Então, é através do intelecto que essa consciência pode ser conhecida, é somente através do jnana, mas não é um conhecimento tal que o intelecto ele vai objetivar a consciência, porque é impossível para o intelecto objetivar aquilo, o qual ele é uma causa, um subproduto de consciência em associação com Maya. Justo? Mas ainda assim, somente através do intelecto o ser pode ser conhecido
não como um objeto, mas como a natureza de cada um de nós. E isso é muito simples de observar. Por quê? Porque eu sei que eu existo, eu sei que eu sou consciente, e eu preciso ser consciente para saber que eu existo, e eu preciso existir para saber que eu sou consciente. Então, o único elemento que falta é compreender que eu sou a consciência, porque a minha natureza é a consciência, eu existo, a minha natureza é a existência, e é uma questão de redefinir-me. O Vedanta nada mais é do que uma redefinição daquilo que eu realmente sou, entendeu? Eu preciso de redefinir-me como minha natureza, entendeu? Então, eu tenho que me definir não mais como o complexo corpo-mente, o agente, muito menos com o aparato refletor, entendeu? Mas mantendo a minha natureza intelectual como Jiva Atma, eu preciso compreender a minha real natureza como Paramatma. E isso é compreendível, né? Ele é compreendível. Não existe a palavra compreendível. Compreensível. Porque, para mim, deveriam existir todas as duas. É compreensível e é compreendível. Então, é compreendível, é fácil de ser compreendido, nesse sentido, entendeu? Por quê? Porque eu experimento a minha existência, a minha consciência, todo o tempo, até mesmo quando eu durmo, né? Então, a única coisa que falta para todos nós é compreender o que a gente vai compreender nesse final de semana, que é a nossa natureza como Ananta. Entendeu? A nossa natureza ilimitada como consciência e existência, que até mesmo do ponto de vista experiencial, entendeu? Nós não temos nenhuma dúvida. Eu existo, eu sou consciente da minha existência, eu existo, portanto, eu sou consciente, né? Então, nós precisamos compreender a nossa natureza ilimitada, que é o tema desse nosso seminário, webinário. Então, a conclusão de tudo isso é que a consciência não é em contato com nenhum desses objetos, e nenhum com os pensamentos do objeto, com nenhuma dessas experiências. Se eu sou a consciência, se eu sou livre das experiências, se as experiências de prazeres e dores, elas não me afetam, então significa que a minha natureza é o quê? Ananta. Eu não sou limitado por minhas experiências. As experiências que são adversas às minhas vasanas, elas produzem um sentimento profundo de limitação. Entendeu? Eu sou limitado por essa experiência, porque é uma experiência adversa aos meus desejos, e ela me limita, porque eu gostaria de ser ilimitado naquilo que eu vivo, experiencio, quero, etc. Então, as minhas experiências, na medida que eu compreendo, né, que eu sou livre dos objetos, dos pensamentos que definem as minhas experiências, então isso significa que eu sou o quê? Eu sou ilimitado. A chave do autoconhecimento é a compreensão desse terceiro aspecto da nossa natureza, que é a ilimitação. E a ilimitação somente é possível através dessa compreensão de que eu não sou o intelecto, eu não sou os pensamentos, não sou o corpo físico, entendeu? Eu sou a consciência que brilha nesse intelecto. Eu simplesmente abandono a minha identidade como Jiva e assumo a minha identidade como Atma. Esse é chamado Jiva Atma, que uma vez essa compreensão seja clara, é também referido como Jiva Mukta. Ok, estou acabando tudo isso, aí depois a gente entra realmente nos 5 últimos capítulos do Panchadasi. Então, uma revisão e introdução. A experiência, ela também produz bem-aventurança, nós sabemos, né? Tem experiência, que é uma delícia, né?
Então, quando nós temos experiências que produzem bem-aventurança, satisfação, felicidade, alegria, então qual é a primeira dedução nossa? É que a felicidade existe realmente, a Ananta existe, né? Então, eu estou em busca, agora que eu já sei que eu sou existência, que eu sou consciência, eu estou em busca do meu Ananta. Aí, quando eu experiencio alguns objetos de experiência, né? E eu verifico, mas eles também existem nos objetos. Que história é essa que eu tenho que buscá-los somente através do Jnana? Eles existem nos objetos, né? Então, os Upanishads, o Vedanta vem a corrigir essa percepção equivocada de que o Ananta existe nos objetos através de uma afirmação, uma declaração indignante de que não existe felicidade nos objetos. Não existe felicidade. A felicidade, a alegria, a satisfação, ela não existe inerentemente em nenhum objeto de experiência. Nós sabemos já disso. Você já sabia disso, né? Você aceitou bem isso? Aceitou bem. Então, todos nós aceitamos. Então, todo mundo satisfeito em saber que os objetos... Eu aceitei, mas esse pensamento fica passando na tela dele. Eu estava até pensando agora, né? Fala alto para ver se eles... Eu estava até pensando, né? Estou aqui anotando as coisas aqui, estou vendo com os amigos aqui, estou anotando provavelmente os que estão online, estão anotando, né? A gente está anotando as coisas que passam na nossa mente, né? Sim. Que concordam, discordam, né? Mas são também objetos que a gente usa para buscar essa libertação, né? Buscar entender através da inferência que a consciência é o que está iluminando, inclusive, por exemplo, cada um deve estar notando uma coisa separada, mas a consciência que está iluminando, sim, todos é a mesma. Tudo isso é parte do processo, né? É. Então, a experiência, ela nos engana, né? Nós falamos sobre os objetos, os pensamentos dos objetos, existe Ananda até mesmo na imaginação daquilo que eu gostaria, mas não posso, né? Existe felicidade no obter aquilo que eu quero, gosto e posso, né? Então, as experiências nos enganam, dizem assim, a felicidade, o bliss, o Ananda, existe nos objetos, né? E o Vedanta diz que a felicidade, Ananda, o bliss, não existe nos objetos. I'm seeking bliss when I experience, because I want to change myself. Ok. O ponto aqui é que a felicidade não existe nos objetos. Maya nos engana, nos dá a percepção de que existem nos objetos. Esse é um mecanismo muito simples, fácil de ser observado, mas ainda mais fácil de ser enganado por esse mecanismo. É que toda vez que eu obtenho o que eu quero, e se eu quiser alguma coisa muito, e se eu obtenho aquilo, eu vou experimentar uma satisfação enorme. Ok? E quanto mais eu queira, e quanto mais eu trabalhe, busque, né, faça os meus esforços para ver o que eu desejo, quanto mais difícil for essa conquista, né, mais eu vou experimentar esse Ananta. Né? Então, a dedução nossa da mente é de que essa Ananda existe, né, como byproduct, como subproduto da obtenção dos meus objetos de desejo. Mas quando a gente analisa, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta, não é que a felicidade venha do objeto. A felicidade vem de onde, Felipe? Você que é estudante avançado. Da nossa existência consciente. Hã? Da nossa existência consciente. Da nossa existência consciência. O que você diria? Eu acho que é isso, né? Porque a bem-aventurança ela é um reflexo dessa confirmação. Sim, exatamente. Então, quando a gente obtém o que a gente quer, a gente tem a impressão de que essa felicidade está vindo desse objeto que eu quis tanto, trabalhei tanto para obter. Né? Então, eu experimento aquela satisfação enorme. Né? Mas o que ocorre na realidade
é que naquele intervalo de tempo, imediatamente após eu ter obtido meu desejo, objeto de desejo, a mente é resolvida indiretamente através da obtenção do meu objeto de desejo. Porque quando eu obtenho aquele desejo, uma mente que era tensa, uma mente que era tribulada, perturbada, né, por esse desejo, entendeu? Ela é resolvida por quê? Porque o objeto do desejo foi obtido e a mente simplesmente é livre, né, da influência dessa energia, perturbação derivada dos rajas que produzem desejos e mais desejos e mais desejos. Então, não é do objeto, é de uma mente resolvida através do objeto. Aí as pessoas, essa é uma ótima lógica, então existe Ananda, e Ananda é possível através da obtenção dos objetos de desejo, então eu vou correr atrás dos meus objetos de desejos, né? Porque existe a possibilidade de Ananda, eu experimentei, eu sei que é possível. Isso é o que eu chamo de Ananda indireta através da aquisição dos meus objetos de desejo. Aí, com o tempo, a gente compreende que é difícil a gente obter o que a gente quer, né? Sempre. De vez que seja o ar, né? Como eu gosto sempre dessa sua colocação que você fala também. A gente pode continuar desejando, mas então desejar algo disponível, abundante, que, né, para que, né, vamos pegar assim num relacionamento, para que desejar aquele lá? Deseja esse aqui mais como espírito, não, tipo, mais acessível, sim, né? Não é... Então, porque a gente é uma pessoa muito íntima a mim, que eu sempre digo isso, né? Porque tem pessoas cuja personalidade é definida através do que ela gosta e tem pessoas que é mais definida através do que ela não gosta. Tá? Então, eu me defino através do que eu aprecio, do que eu gosto. Eu quero o que eu quero, eu quero. Outras pessoas é mais assim, não, eu me defino através do que eu não gosto, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Então, por que não? Né? Como a Vedanta está dizendo, Vedanta ou Vedanta? Eu faço uma confusão entre Vedanta e Vedanta. Eu acho que a gente acabou chegando na de Vedanta, se É a Vedanta, né? Então, a Betânia, ela colocou aqui, por que não desejar coisas que são amplamente disponíveis, né? Como o ar? E assim, não, eu só tenho uma vássana que realmente, né, me opera, é um desejo por ar. Essa é uma analogia maravilhosa. Por ar. Né? Qual é a vantagem de ter essa vássana, esse desejo, esse vriti na minha mente, entendeu? Porque eu sou inteligente, eu compreendi Ishvara, e eu falei para Ishvara, Ishvara, eu não vou querer essas coisas que você fica colocando na minha cabeça, eu vou querer o ar. Tá? Sempre disponível. Sempre disponível. O espaço. Eu quero espaço e eu quero ar. Né? Aí o Ishvara ele se encontra numa situação difícil. Eu falei, e agora? Esse cara vai ficar curtindo Ananda o tempo todo? Né? Porque o ar e o espaço são sempre disponíveis. Né? Então, qual é a lógica por trás disso? Se a gente quiser ser operado por desejo, que seja um desejo simples. E existe um desejo, que é o desejo dos desejos, que é um desejo pela libertação dos desejos, que é o desejo por moksha. Okay? Então, se nós convertemos esse desejo pelos objetos, pelo desejo pela libertação dos desejos por objetos, a gente está desenvolvendo um desejo por moksha. E o desejo por moksha, para se manifestar, ele precisa ser tão intenso como o desejo da pessoa, a pessoa tem por ar, quando ela está sendo afogada no oceano, no lago. Você pega uma pessoa, ela começa a se afogar no lago, no oceano, quando ela está lá, nos últimos suspiros dela, ela está totalmente focada num único desejo, né? Então, esse desejo por libertação, esse desejo por colocar fim a todos esses desejos,
ele precisa se intensificar até que ele seja um desejo pelo ar daquele indivíduo que está sendo afogado pelo guru. Você lembra da história do guru? Ele afoga o discípulo simplesmente para dizer, ok, você acha que você é um discípulo como Mukshadva, né? Intenso? Me diga agora, qual é o pensamento que você estava tendo quando eu estava afogando você? Depois de um pouco ele falou, sim, eu estava pensando, não pensava em nada além de Por quê? Porque o ar já não era disponível para ele. A tendência da mente é buscar objetos que sejam pouco disponíveis, porque isso dá uma sensação de especialidade para o ego, entendeu? Eu não quero buscar construir a minha vida em torno daqueles objetos que sejam amplamente disponíveis. Eu quero aqueles mais escassos, porque isso vai me dar uma sensação, um sentimento egóico de que eu sou especial, porque eu consigo obter esses objetos mais escassos, né? Mas tudo isso é para dizer que o Mukshadva é o desejo de uma natureza, né, diferente de todos os outros desejos. Nós estamos falando sobre o Ananta, resultante da obtenção dos objetos de desejo, que requer muito esforço. Nós chegamos à obtenção desses objetos, muito frequentemente, já muito desgastados e estressados, devido à dificuldade em obtê-los. Né? E depois, quando a gente obtém, imediatamente, a gente começa a perder o Ananta derivado da obtenção daquele objeto. Por quê? Porque imediatamente a mente começa a apresentar uma outra ideia, um outro desejo. Né? Então, esse ciclo incessante nos prova que esse bliss, esse Ananda dos objetos, não vem realmente do objeto. Eles vêm de uma mente temporariamente resolvida através da obtenção dos objetos, que é um caminho indireto de resolver a mente, e ela jamais será resolvida permanentemente, mas temporariamente, aqui e ali, pagando um preço enorme. Esse é um Ananta muito defeituoso também, porque existe grande desgaste no obter o que a gente quer e evitar o que a gente não quer, que já vai deteriorando e comprometendo a nossa capacidade de curtir o Ananta natural do autoconhecimento. Eu posso, então, vamos dizer assim... Vocês estão me ouvindo aí todos? Está todo mundo ouvindo? Ok. Diga, Betânia. Eu posso, que eu estou pensando nisso agora, né? Porque às vezes vem desejos grandes, né? E isso realmente agita muito a mente, porque traz uma pressão. Quanto maior o desejo, quer dizer, sua vassana, né? Maior a pressão. Quando eu uso o Viveka, por exemplo, para olhar para esse desejo, para essa pressão e para simplificar esse desejo, né? Como se, ok, tem esse desejo, como que eu simplifico ele? Como que eu diminuo ele? Ele é também até mesmo, né, já um reflexo aí quando a gente muda o estilo de vida, que você estava falando para a Tânia, essa diminuição da pressão, ela já vai trazendo esse Ananda experiencial, né? Sim. E eu posso usar o Viveka como ferramenta para fazer essa diminuição, porque a Vassana, às vezes, você é tomado por ela. Sim. E aí, quando você é tomado por ela, você fala, puta, e agora? O que eu faço com esse desejo desse tamanho que está me aparecendo, né? Então, quando esses desejos são muito perturbantes, às vezes a gente tem que conceder alguma coisa a essa ignorância, entendeu? Porque uma das discussões filosóficas, espirituais mais persistentes é o que fazer com os desejos. Porque a gente sabe que a proposta de Osho Rajneesh, de total indulgência dos desejos, é totalmente uma falácia, né? Você vai reforçar essas vassanas. Se não tiver um corpo de conhecimento que imediatamente comece a demonstrar para o indivíduo os defeitos de todos esses objetos de desejos, entendeu? As limitações e os defeitos, né? Então, o que fazer com esses desejos quando eles são vassanas? O que nós estamos fazendo aqui é analisando a experiência humana, analisando o modo que
nós somos movidos por essas vasanas, esses desejos, e o fato de que todos nós fazemos o que nós fazemos porque a gente quer ananda, a gente quer a felicidade, a satisfação. Então, quando nós analisamos profundamente, repetidamente, dedicadamente esses ensinamentos, a gente vai compreendendo mais e mais a limitação e os defeitos inerentes a todos os objetos de desejo. A compreensão, somente a compreensão resolve, né, e nos permite transcender toda essa ignorância. Então, a gente vai desenvolvendo essa compreensão sempre mais clara, sempre mais clara, sempre mais clara. Quando eu era jovem, por exemplo, eu tive, alguns de vocês devem ter ouvido, eu tive uma infância e adolescência muito difícil. E eu, quando era jovem, eu sofria de insônia e outras coisas, e eu peguei um hábito de fumar marihuana. Né? Fumavam, como se diz? Maconha. No Brasil a gente chama de maconha. Fumávamos baseados de maconha para dormir, etc. Mas aí, muito rapidamente, muito brevemente, eu notei que aquilo não me fazia bem. Né? Não me fazia bem, que me tornava mais preguiçoso, apático, né? A mente ficava mais confusa, eu não conseguia resolver as coisas, eu começava a sofrer de indigestão kármica, porque as coisas iam acumulando, minha mente ficava meio perturbada, eu cometia mais erros, né? de responder aos estímulos do campo. Aí eu comecei a querer destruir aquela vasana, aquela tendência, né? E eu ficava analisando o downside, né? Os defeitos, né? O preço que eu tinha que pagar, o mal que isso me causava, entendeu? Upside and downside, né? O custo-benefício. Eu começava a analisar o custo-benefício, e ficava claro para mim, mas ainda assim, essa vasana via e me fazia de novo fumar um baseado de vez em quando. Aí de novo eu falava assim, putz, de novo. E de novo eu estou revendo e estou vendo que eu não gosto mais. Né? Mas ainda assim, eu precisei de passar por repetidas experiências de constatação de que dos defeitos inerentes àquele objeto de desejo. Até que um dia eu simplesmente falei, basta! O quanto estúpido eu posso ser? Né? Eu já determinei que isso não me faz bem e ainda assim isso continua a me operar. Aí um dia, depois de anos, eu falei, basta, nem mesmo socialmente. Não quero mais saber, talvez seja bom para você, mas não para mim. Né? Então, a gente precisa examinar profundamente o custo-benefício, os defeitos de todos esses desejos, esses objetos de desejo, e, se for o caso, a gente pode também usar o viveka, a discriminação entre eu, a consciência, e o objeto de desejo. O desejo é um objeto, a experiência é um objeto. Então, eu estou dizendo que esse objeto, essa experiência pode me completar. Eu vou lembrando dos ensinamentos e vou discriminando eu desses objetos, que é a ferramenta final dos Vedantas. É a discriminação entre sujeitos e objetos. Mas, no estágio mais inicial ou intermediário, a gente precisa de profundamente compreender os defeitos e limitações de todos os objetos de desejo. E a gente compreende isso reexaminando toda vez que a gente começa a entreter, né? Entreter um desejo, ou não, esse aqui, já estou curtindo o ananta desse desejo só de imaginar. Né? Então, toma esse desejo, isso aqui. Então, aí a gente cai nesses desejos, nessas boas ideias da mente, né? Aí a gente tem que viver a decepção da realização daquele desejo, entendeu? Aí de novo, né? Sofrendo as tristezas, as frustrações, as irritações, porque os meus desejos estão sendo obstaculizados. Entendeu? E aí a gente vai amadurecendo nesse relacionamento entre Sati e Mitya, eu, o sujeito consciente, e os objetos, até que a gente vai desenvolvendo o quê? A gente vai desenvolvendo a mesma despaixão, dispassion, ou não apego, que a Fernanda tem em relação ao Bruno. Ela ainda assim, ela espreme a Nanda do Bruno, mas sem nenhum apego ao Bruno. Né? Arlindo, eu entendi, então, a bem-aventurança
ela está sempre presente, assim como a existência e a própria consciência. Sim. Certo? Você está ouvindo a questão aqui do Luciano? Fala mais alto. Pelo que eu entendi, a bem-aventurança, essa limitação, ela está sempre presente, assim como a própria consciência, a própria existência. Sim. E o equívoco, né, que ocorre é da gente se identificar com a partir da aquisição desse desejo / problema, porque todo desejo precisa de uma solução, ou ser resolvido, eu me identificar com o resultado satisfatório do desejo com essa bem-aventurança. E é que você explicou que a resolução do desejo, temporariamente, elimina a perturbação da mente, apazigua, né, essa mente, essa inquietude, e salta aquilo que já está existente, que é a própria bem-aventurança. A gente vai entrar muito em detalhes sobre essa lógica, essa análise, entendeu? Então, o Luciano está avançando com esses ensinamentos, né, dos últimos 5 capítulos, dizendo que o Ananta, ele não é parte, não é produto e não é propriedade dos objetos de desejo. É um princípio, é uma entidade, né, livre e independente desses objetos de desejo. Entendeu? É o Ananta natural inerente à nossa natureza ilimitada. Né? Então, ele é sobreposto por essas noções, esses desejos de que não, eu preciso do que eu quero, de modo que eu possa... Né? Eles são distrações, né? Até que a gente desenvolva a maturidade suficiente. Né? A pressão desses desejos que velam essa bem-aventurança sempre presente, sim, né? Sim. Existem diversas analogias vedânticas sobre isso, né? A gente acaba deixando de ser escravo, né, dos resultados. A gente continua desejando, obviamente, observando os resultados, mas eu não sou mais. Eu sei que eu não. O resultado desse desejo, seja ele positivo ou negativo, ele não é o produto ou fruto dessa bem-aventurança. Então, eu não dependo mais dos resultados, eu não fico correndo, né, atrás de experiência para ficar obtendo. Nós somos todos movidos por vasanas, e vasanas são desejos vinculantes, né, compulsivos, arraigados, violentos, às vezes, e às vezes eles são reduzidos a meras preferências. Não existe problema em meras preferências. O problema é quando esses desejos eles causam muita angústia, muita dor, muita frustração, muita perturbação mental e emocional. E os desejos mais potentes que existem, né, experimentados na nossa experiência humana, quase sempre são em torno a uma história de amor, um relacionamento, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser validado, a gente tem essa carência, entendeu? E a gente acredita que essa plenitude possa vir através de um relacionamento perfeito, né? Uma preferência is ok. O Ramji, às vezes ele falava que não, é assim mesmo, porque acusaram ele de você ensina essas coisas, depois você começou a paquerar a Sundari e até conquistá-la, entendeu? E acabou casando com ela. Que história é essa? Que desejo é esse? Ele falou assim, não. Um dia eu acordei e falei assim, pô, Richard, eu quero um relacionamento. Quero uma mulher e quero um relacionamento novo. Ele tinha diversos relacionamentos, fiquei sabendo, um atrás do outro, porque ele sempre foi um pouco humanoide, né? Ele sempre gostou, né, das fêminas. Né? Então, o que aconteceu? Ele disse, eu quero um relacionamento, eu pedi a Ishwara me concedeu, eu merecia, ele me deu uma mulher bonita, brilhante, estou feliz, etc. Então, se esse desejo é um desejo muito arraigado, compulsivo, o que é um desejo vinculante, compulsivo, arraigado? Né? É um desejo que faz com que eu me sinta totalmente dessatisfeito ou insatisfeito sem a obtenção desse objeto de desejo. Se eu sinto que eu dependo disso para a minha satisfação, meu equilíbrio, a minha paz, então é um desejo arraigado, vinculante, perturbante, frustrante, etc, etc.
Mas, através dessa evolução, o crescimento espiritual, a compreensão de tudo isso, a gente vai convertendo essas tendências, esses desejos, essas vasanas, né, em preferências. A gente pode até jogar uma prece para Ishvara, ou Ishvara, me manda aquele relacionamento perfeito, né? Me manda esse relacionamento perfeito, porque eu acho que vai ser bom para mim, né? Vai ser bom para ele também, né? Para ela, etc. Pode até, mas que não seja uma coisa que seja perturbante, né? Que não seja uma fonte de perturbação, uma fonte de frustração mental e emocional, que muito facilmente se torna em irritação e raiva, né? O amor é uma coisa muito curiosa, né? Os relacionamentos humanos. Então, nós estávamos falando sobre esse desejo, né? Pelo outro, que é muito comum, né? Sim. E que a gente acredita, que agita, que perturba. E que, no final das contas, como quase sempre, né? Se alguma coisa não é realmente alinhado, né, com a expectativa do outro, esse desejo, esse amor, essa simpatia, ela muito facilmente ela se torna em irritação e desamor, né? E às vezes ódio. Por quê? Isso não é amor realmente, desejo. Entendeu? Desejo não é amor. Né? Desejo, se chama de amor, é um amor condicional. Eu desejo você e eu vou te amar se você, né, se comportar, responder às minhas expectativas. Então é por aí. Então, a experiência, esse contato com os objetos, não nos modificam. A gente não se torna uma consciência diferente na medida que as nossas experiências se modificam. Muito embora a gente pense que sim, estou mudando. Né? É engraçado ver isso no mundo espiritual, as pessoas quando começam a crescer, elas dizem, oh my God, você tem que vir me visitar, mas eu mudei tanto. Né? Eu cresci tanto nos últimos meses e anos. Entendeu? Eu conheci um cara que ele dizia isso, venham todas, porque você não vai me reconhecer. Entendeu? Agora eu sou um ser espiritual tão evolvido, entendeu? Que vocês vão ver a minha iluminação. Né? Então, a pessoa identificada com a mente e com os estados da mente, né? Elas pensam o quê? Elas pensam que eu estou mudando. Eu estou mudando, eu estou crescendo, eu estou expandindo, ou a consciência está expandindo. Não, a consciência não encolhe nem expande, entendeu? Todas essas noções são noções falsas. Consciência é essa luz, né? Aí, naturalmente, a mente ela se torna mais satívica, mais rajásica, mais tamásica, dependendo das proporções das três energias, né? Mas a consciência ela jamais se modifica, ela não muda. Okay? A gente não muda com as experiências. Né? Eu sou aquilo that does not change com as experiências. Eu sou aquilo que não me modifica em contato com a experiência, em outras palavras. Com os objetos e com os pensamentos referentes aos objetos, eu não me modifico porque eu sou a consciência que ilumina tudo isso. Eu sou Satya. Né? Então, se as pessoas dizem que eu estou mudando, eu estou expandindo, eu estou crescendo, isso e aquilo, não significa dizer que não exista crescimento espiritual, mas o crescimento é para a mente, não para a consciência, entendeu? As pessoas que se referem ao crescimento, à expansão da consciência, elas estão equivocadas nesse sentido. O crescimento, que não é um crescimento, é mais uma maturidade, uma purificação, uma refinação, um refinamento, né? Do nosso intelecto, do nosso corpo mental, emocional, isso sim é parte desse processo de preparação, né, do complexo corpo-mente. Isso é porque eles estão identificados com a mente e eles pensam que o ser é diferente hoje daquele que era amanhã. Ontem a consciência estava tão linda, maravilhosa, expandida, hoje a minha consciência está assim. Não.
Sua consciência não muda. Né? É a sua condição mental. Né? Sua condição mental se modifica, porque tudo emite e se modifica de um momento ao outro. Vocês entendem que é tudo uma questão de, né, reivindicar, discriminar e reivindicar, né, a minha identidade como Satya, o observador, e os objetos observáveis. E os pensamentos, as emoções são objetos. Ok, se a gente subtrai a nossa experiência da consciência, o que acontece com a gente? A gente se torna livre da experiência, porque a gente subtraiu. A gente sabe que a experiência é o estado relacional da consciência, um outro nome dado para consciência, em contato com o objeto. A gente compreendendo tudo isso, a gente sabe que a consciência é a única realidade e ela não se modifica, os objetos se modificam e a mente se modifica. Então, se eu sei que a experiência nada mais é do que a consciência mais Maya, mais um objeto, entendeu? Bang, experiência, do mesmo modo que esses fatores foram adicionados, eu posso subtrair e eu permaneço como? Eu permaneço como a consciência. Né? Então, esse é o ponto dessa discriminação. Eu sou a consciência. Por que é importante discriminar, me redefinir como a consciência? Por quê? Porque a gente adoraria criar uma situação de estabilidade na qual a minha mente, as minhas emoções e as minhas condições de vida fossem estáveis, livres de mudanças e modificações inerentes à mítia. Mítia, tudo se modifica constantemente. E a fantasia do jiva humano é que eu quero estabilidade, quero desenvolver uma condição física, material, econômica, eu quero desenvolver uma situação física, de saúde física, e uma condição espiritual, mental, de tal que seja tudo perfeito, aí eu quero apertar o botão do pausa, pá! Agora a minha vida é isso. Nada muda mais. Tá! Nada muda mais. Né? Sem surpresas. E sem surpresas, sem mudanças, porque eu consegui manipular o campo e congelar o campo, de modo que tudo é somente segundo os meus gostos. Né? Então, essa é aquilo que eu muito frequentemente coloco como uma missão impossível. Né? Então, a gente precisa subtrair, né, essas experiências que estão além do nosso controle para nos definirmos como a consciência, a importância de nos definirmos como a consciência, porque eu sou livre de modificação. E esse é o desejo inconsciente de todos nós. Eu quero alguma coisa que possa realmente me definir. Eu não consigo me definir quando as coisas ficam o tempo todo mudando. Né? Todo o tempo as coisas estão mudando. As minhas experiências mudam, eu penso que eu estou mudando. Então, na possibilidade da gente controlar o campo de modo que a nossa experiência seja somente punha de alto nível, eu tenho que compreender a minha natureza como Satya, de tal modo que eu compreendo que, como consciência, eu sou livre de qualquer modificação. Então, a importância de nós compreendermos como consciência, porque eu jamais me modifico e eu estou sempre presente. Eu sou além do tempo, eu sou além do espaço e sou além de qualquer modificação. Essa é a importância de compreender aquilo que nós somos. Né? Então, o final das conclusões é que a experiência não produz ananda. Oh, no, shoot! E, afinal, é que a única solução é a investigação, seguindo a lógica como apresentada pelos Upanishads, que revelam a nossa natureza como o quê? Como Ananta. Ananda, nós somos Ananda, nós somos Ananta. E o conhecimento da minha natureza como Ananda me proporciona a experiência de Ananda, que é paz, satisfação, Shanti, né? Tranquilidade dentro do possível.
Existe também, só para concluir, de modo que a gente possa começar o capítulo 11, o ser é de natureza de Ananta, né? Então, dentro do Panchadasi, nesses últimos 5 capítulos, um indivíduo que escreveu esses 5 capítulos, na verdade, não foi Vidyaranya Swami. Foi um outro indivíduo chamado Parachi Tirtha, que foi um dos gurus mais importantes de Vidyaranya. Era um guru dele. Ele escreveu alguns textos Vedanta que são famosos até hoje. E esse livro, o fato que a gente sabe que esse livro ele foi acoplado aos 10 capítulos da Consciência e Existência, chamado Panchadasi, de Vidyaranya, é que em algumas passagens eles dizem, agora nós vamos entrar no texto chamado Brahmananda. Eles não dizem o texto Panchadasi, não, é Brahmananda. Brahmananda é a natureza ananta de Brahman, entendeu? É um outro livro que foi acoplado ao Panchadasi, né? Então, esse Panchadasi, em seus 5 capítulos finais, né, ele diz que a natureza do ser é a bem-aventurança, é bliss, e a gente busca isso o tempo todo, porque nós temos uma apreciação monstruosa daquilo que é natural para nós. Tudo que é natural a gente gosta. Se o sofrimento fosse natural, você acha que a gente passaria todo o tempo tentando removê-lo? É impossível, né? A gente gosta de remover aquilo que não é natural para a gente. O nosso corpo físico espelha aquilo que não é natural através de das energias prânicas, né? Tudo no universo funciona assim. A gente se sente em casa à vontade com aquilo que é natural, né? A gente tenta de todo modo remover esse sentimento de limitação e inadequação. Por quê? Se fosse natural, se fosse a nossa natureza, eu estou tão bem, eu me sinto tão limitado hoje, inadequado, né? Eu estou realmente, né, me sentindo o máximo. Por quê? Porque é a minha natureza. Não, ninguém tem paz com esse sentimento de limitação e inadequação. A gente remove, a gente quer remover e a gente quer buscar aquilo que é natural para a gente. E o que é natural para a gente? O nosso Ananda, o nosso Ananta, que é inerente à nossa existência, à nossa real natureza, né? Então, a gente está sempre buscando esse Ananda porque é natural para a gente. A gente detesta as coisas que são não naturais. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Esse fechamento das nossas classes é muito, né, em linha, alinhado com o tema de hoje, né? Purna, Purnamada, Purnamidana. A minha natureza é o quê? A minha natureza é a ilimitação, é a plenitude. Eu sou completo, sou pleno. Nada pode ser subtraído ou adicionado a mim. Significa que os desejos, eles secaram, eles foram desaparecendo na medida que eu fui compreendendo a minha natureza como Purna, plenitude. Tá? Então, a gente se vê amanhã. Beijos e abraços a todos. E good night. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.